Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Copcast. Nesta que é mais uma temporada sobre as testemunhas que já participaram em jornadas mundiais da juventude anteriores. Hoje temos connosco a Elizabeth Rezende e a Joana Teixeira. Olá, bem-vindas. Olá, Olá, tudo bem? Antes de iniciarmos com as questões, eu gostava que vocês se apresentassem e dissessem uma curiosidade ou um facto interessante sobre cada uma de vocês. Hum, queres começar tu, Joana, ou começo eu? Se calhar para começar, Elizabeth, que ainda tenho que pensar. Pronto. Eu sou a Elizabeth, eu moro em Jogueira, sou mãe de dois filhos, um com 20 anos e o outro com 14, que também, o de 14 também vai comigo às jornadas. E uma curiosidade sobre mim, gosto de fazer caminhos de Santiago, por exemplo. Eu sou a Joana, tenho 31 anos, fui catequista em Jogueira durante 12 anos, acompanhei o grupo, o filho mais velho da Elizabeth, o Rafael. Acompanhei esse grupo desde o primeiro ano até o 12º ano. Eh, Agora estou a fazer uma pequena pausa, também para descansar, acho que mereço. Foram muitos anos. Ahm, não sou mãe de filhos, ahm, sou de muitos lá na paróquia. E é bom. És adotiva, já te adotaram. E eu também os adotei. O meu coração há de ser sempre os meus filhotes. E curiosidade, curiosidade sobre mim. Pronto, a Elizabeth é uma fã dos caminhos de Santiago e eu sou uma fã dos encontros de TZ. Muito Também bem. lá é de ir, também lá é de ir. Ok, vamos começar com a Elizabeth. Quais foram as palavras ou frases que mais a marcaram das duas JMJ? É assim, eu já fui há muitos anos, eu não te consigo dizer assim uma frase. eh, eu consigo me lembrar de momentos, mais até do que frases. Eu sei que qualquer uma das duas, porque eu participei em Paris e em Roma, ou seja, a última vez que eu fui à jornada já foi há 23 anos. Um, e por isso eu, na altura, lembro-me que foi uma coisa marcante na minha vida. A primeira vez que fui estava na universidade e depois a segunda já tinha acabado o curso, mas era uma coisa que eu queria repetir a experiência. E, e lembro-me que aquilo foi na altura marcante e ainda hoje lembro-me de momentos. Lembro perfeitamente, e isso nunca esqueci, o hino das jornadas de Roma, e às vezes ainda me apanhava a cantarolar e numa das últimas celebrações em que começaram a cantar o hino, eu emocionei-me e é uma coisa que já foi há tantos anos. Eu não me recordo assim de frases, é mais momentos. Posso dar um exemplo desses momentos que Sim, ficaram. momentos Olha, são válidos também. um dos momentos que eu recordo muito é de estarmos na noite em Roma, na noite em que dormíamos no recinto, e de estarmos a cantar, começarem a cantar o hino. Começou pelo hino, depois houve outras canções, e de estarem uns jovens do Equador e nós começarmos a reunir-nos à volta deles, foram-se juntando pessoas com guitarras, outros só a dançar, começamos a fazer uma roda e a certa altura já eram três rodas e isto passou-se perto da meia-noite, ou seja, quando já toda a gente devia estar a dormir, foi uma coisa, e eu lembro-me de estar ali a ver aquelas rodas e aquelas pessoas que estavam à minha volta a cantar e pensar que estava ali jovens que estavam comigo, pessoas, jovens que eram de todo o mundo, mesmo de todo o mundo, é quase aquelas imagens que nós víamos de os povos unidos ali, estava-se mesmo a passar e eu estava lá, e foi uma coisa que eu nunca esqueci, que me marcou.
eu passei muitas emoções, ou seja, eu acho que as jornadas nos trazem muitas emoções, momentos que nos tocam e alguns, inclusive, em termos da minha fé eu já não andava na catequese, nem nos grupos de jovens quando fui às jornadas, mas juntei-me com pessoas que eram do meu grupo de jovens. E eu lembro-me que isso me tocou, não só estar outra vez com as pessoas que tinham andado comigo na catequese, que tinham estado no meu grupo de jovens, porque eu já não morava no mesmo sítio, ou seja, eu fui com a paróquia de Santo André do Barreiro e eu na altura já morava em Coimbra e depois em Leiria, mas também de estar com jovens do mundo inteiro que partilhavam o mesmo que eu. E isso foi uma coisa que até hoje sentes que não estás sozinha, que há pessoas que partilham a mesma fé que tu tens e que não estás sozinha. Isso foi sempre uma coisa que eu reti das jornadas. Boa, muito bem, obrigada. Joana, houve algum choque ou algum impacto ao viver a JMJ em Madrid? Assim, um primeiro choque? Ah, eu acho que vai também um bocadinho de encontrar o que a Elizabeth estava a dizer, que é a quantidade de jovens do mundo inteiro que se juntam por um objetivo comum. E isso realmente estamos preparados, sim, que vai ser uma afluência enorme, mas estarmos ali, temos uma cidade, uma grande capital europeia completamente fechada para nós. É um choque pela positiva, mas é uma coisa que realmente só estando lá, só vivendo, estares numa cidade em que fecham ruas, as avenidas, e estão 3 milhões de jovens a partilhar estas emoções, esta fé, é de facto uma coisa arrepiante. É arrepiante. E eu posso considerar isso um choque, porque de facto não estamos muito preparados para essa realidade, só vivendo. Sim, e perceber que há uma grande massa que é movida para isto que têm todos em comum, embora seres individuais, o que junta as pessoas é uma causa em comum. Até porque quando somos jovens é muito comum nós duvidarmos até, inclusive quando somos adultos também, mas da É a nossa vida fé, inteira. não é a vida inteira, mas duvidarmos, será que não é? Porque ainda é uma coisa, será que é mesmo? E depois tu vês ali que tem que ser algo forte, porque tu partilhas isso com tanta gente e vês que todos sentem e cantam. E eu lembro-me quando o Papa chegou. Uh, em Paris, quando o Papa chegou, tipo, de repente, e eu já tinha visto o Papa, não era a primeira vez, mas de repente toda a gente se levantou e começou a correr, queria ver o Papa, mas nós estávamos a ver, mas toda a gente queria acompanhar e começou a correr, o Papa móvel a passar e nós todos a correr, mas era uma coisa que não éramos só nós, ou seja, não era só eu e o meu grupo, o grupo que estava, víamos que era uma coisa geral e são aquelas coisas, eu acho que, como a Joana disse, é uma experiência que se tem que viver e cada um de nós vive de uma forma particular. Mas é uma experiência que se tem que viver e eu sou uma pessoa que gosto, por exemplo, gosto de ir a concertos, gosto de estar em sítios até que está gente e que estão a partilhar coisas que eu também estou a fazer, mas ali é uma sensação diferente, porque é muito carregado emocionalmente e eu acho que é daquelas coisas que se tem que viver. É como, por exemplo, como a Joana há bocado falava de TZ, é assim, eu sei como é, já vi, o meu filho já foi, já muita gente me contou, mas eu acho que eu só quando for e viver é que vou saber. E aqui é a mesma coisa, eu acho que tem que se ir para sentir, para estar lá, porque é uma experiência que só vivendo é que realmente se consegue descrever e lá está, e o que eu sinto pode ser diferente até do que a pessoa que está ao meu lado está a sentir, mas que é sempre carregado de emoção e de alegria, é uma alegria que vem
Nós às vezes nem sabemos muito bem porquê, não é? Mas sentimos-nos felizes e sentimos-nos alegres, e eu senti isso das duas vezes, que não foi por repetir que foi menos emocionante, até pelo contrário, eu achei que em Roma ainda foi mais emocionante do que em Paris, e Paris era a primeira vez, era tudo novidade, mas foi muito emocionante. E para mim, as vigílias, a via sacra, a noite então é mesmo muito emotivo. Eu a falar disto, tantos anos depois, consigo me emocionar, consigo sentir aquela emoção que eu sentia na altura. Tanto que eu, quando soube que as jornadas, eu inscrevi-me logo, nem sabia muito bem se eu podia ir, se não podia ir, como é que eu ia, mas eu inscrevi-me logo, porque é uma coisa que me marcou. Muito bem. É esse espírito que nós também queremos passar aos ouvintes que estão a pensar em inscrever-se ou que se já inscreveram e que vão ser peregrinos em Lisboa. Agora, a pergunta é para a Elizabeth. Se pudesse representar o que lhe vem primeiro à cabeça do que é a JMJ, o que desenharia? Um sol. Eu senti uma luz forte, quente. Sente-se um calor. É como se eu desenharia um sol. Ok. Joana, se só pudesses ter levado uma mochila pequena com 5 coisas para a JMJ em Madrid, o que seria? Sabendo já o que passei, não é? Sim, Voltando atrás. Então, por acaso, as jornadas em Madrid foram muito exigentes a nível físico, porque estava mesmo muito calor. Quem conhece Madrid sabe que Madrid no verão é complicado, é difícil. E nós apanhámos temperaturas de 50 graus e foi mesmo muito, muito, muito desafiante. Portanto, eu levaria aquários, porque era o que os médicos nos recomendavam. Nós só bebíamos aquários para repor todos os minerais e sais que íamos libertando ao longo dos dias. De facto, foi mesmo muito, muito exigente. Levava aquários, porque foi assim o maior desafio para mim. Portanto, dois, um bom par de sapatilhas, ou isso ia nos pés. Conta? Ou vai na mochila? Ou vai nos pés? Não sei. pois. Mas eu acho que sim. Pronto, as sapatilhas, porque são muitos quilómetros que percorremos entre as catequeses, entre as atividades que nos são propostas, e um bom calçado acho que faz mesmo a diferença. Mais a bandeira de Portugal, uma das grandes alegrias. Eu acho que isto deve ser transversal a todas as jornadas, mas ali em Madrid só vivi a de Madrid, só fui uma vez, e há uma dinâmica muito engraçada em torno desta troca de culturas, em que quando vemos uma bandeira de outro país, temos esta vontade de ir conhecer as pessoas, ir falar. Ainda não conhecemos ninguém de Angola, vamos falar. Ainda não conhecemos ninguém do país de Gales, vamos falar. E pronto, esta questão de andarmos identificados acho que é gira e é interessante. E realmente cria-se aqui uma dinâmica muito, muito gira em torno destas diferenças culturais que vamos encontrando ao longo destes dias. Portanto, três. Um, dois, três. Mais. Eu não sei, porque de facto não é preciso muito. Nós o que levamos é cá dentro estes bens materiais, eu acho que não é preciso, que não é preciso muito. As coisas vão acontecendo, vão aparecendo. Não Sim, sei, não sei, Inês. não, Mas claro, estas três, sem dúvida. Estas essa, eram obrigatórias. essa mensagem que passas é importante, que o essencial é irmos por inteiro e Sem dúvida, sem dúvida. conscientes e de coração aberto para Coração viver aberto, a jornada. sem dúvida.
Tudo o resto exatamente. vai fluindo e vai acontecendo. E aberta à experiência, para podermos realmente. É assim, vamos, como a Joana disse, eu lembro-me que em Roma também passamos muito calor, regavam-nos com água para aguentar, e, e por isso nem sempre vamos estar confortáveis, ou seja, nem sempre, porque vai haver alturas que vai estar calor, há um dia que se calhar ou dois que não vamos dormir tão bem. Mas nós temos que ir abertos à experiência, isso tudo faz parte, despojar um bocadinho do nosso conforto do dia a dia, isso tudo também faz parte, mas na altura, eu acho que na altura a viver a experiência, se me perguntarem se eu me lembro de dormir mal, ou, não me lembro nada disso, porque no momento eu queria era viver aquela experiência. Depois à distância, se calhar lembro-me que tive muito calor, mas é preciso ir, lá está, como a Joana diz, de coração aberto e de mente aberta para a experiência, porque é uma experiência interessante, tanto do ponto de vista humano, da fé, mas principalmente humano. Eu acho que é muito interessante nesse aspecto. E não é preciso levar a mochila muito carregada, lá está, é como no caminho de Santiago. Eu, Sim, por acaso, só para concluir, eu é um bocadinho o contrário da Elizabeth. Eu geralmente o que retenho são as boas memórias. O difícil não me fica. Sofro na altura, fica na altura, mas depois não trago comigo. Neste caso, Não, Madrid, eu estava a realmente o dizer calor era isso. tão intenso que foi. Esse foi marcante, o calor de facto. Mas eu acho Eu que em estava a Lisboa não dizer vai isso, eu haver a não mesma. me lembro. Eu lembro-me depois de ler, sabes, até a coisa que está. Mas se tu me perguntaste se eu me lembro de ter muito calor lá, não. Eu lembro-me de nos terem regado com água, mas não me lembro. É assim, não é, essa memória era o que eu Claro. estava a dizer. Não me lembro se dormi bem, se dormi mal, porque para mim eu estava sempre bem. É. Lembro-me, tenho uma história muito engraçada. Lembro-me, por exemplo, que éramos mais do que estavam à espera e por isso tivemos que ocupar os lugares que era suposto para passarem umas carrinhas que vinham. Viagens. Exato. E de nós, às 5 da manhã, ter que passar uma carrinha, nós nos termos que levantar todos, porque estávamos no sítio de passagem, e de nós nos levantarmos todos e tudo, e de repente o carrinho passou, nós começamos a olhar e o Francisco, um amigo meu, diz assim, os meus óculos. E os óculos tinham sido atropelados pela carrinha. Mas é assim, o Francisco teve o resto das jornadas sem ver muito bem, mas a coisa diverteu-se na mesma. Por exemplo, eu lembro-me disso por causa dos óculos, porque se calhar já nem me lembrava dessa situação de me ter que me ter levantado naquele momento. Mas é isso que eu estava a dizer, eu não me lembro nada do desconforto. Quer dizer, em Paris houve um dia que me deram um bocado estranha, mas fora isso. Mas faz Mas parte. faz parte, mas não tenho nada de memória de. Para mim, as memórias que eu tenho são todas muito, muito positivas. sim, se calhar Muito, muito se positivas. perguntar ao seu amigo Francisco, Ele essa vai, questão dos óculos foi só um pequeno percalço e não é isso que ficou gravado na memória. não, e ele divertiu-se imenso, mesmo não conseguindo ler nadinha, nem vendo assim muito bem, mas nós temos essa noção. Às vezes, ainda a última vez que eu estive com ele, relembramos esse episódio e partamos-nos de rir, porque a nossa cara, quando ele agarrou os óculos, se nós tivéssemos tirado uma fotografia nessa altura, não havia telemóveis, né? Era imperdível, porque ficou toda a gente assim, tipo, nem falamos, e depois começamos-nos a rir. Pronto, o que é que se havia de fazer? Estávamos a não sei quantos quilómetros de casa e o Francisco não tinha óculos, mas não é uma memória, nem para o Francisco é uma memória, é sempre uma boa memória desse momento. Sim, É, eu também percebi a perspectiva da Joana de que se calhar no momento em que estava lá realmente, sinto frio ou sinto calor, mas agora passado uns anos não é isso que retém. Não, não foi não, isso. Não é isso que se retém. E Uhum. quando, eu acho que quando estamos muito felizes e quando vivemos as coisas com uma intensidade tal, estas coisas más não fazem tanta moça, acaba por passar assim um bocadinho ao lado sem nos incomodar tanto, porque a felicidade é tanta, é tão positivo que o menos bom
não Exato, eu acho que a tem experiência é pesa. tão positiva que só apetece repetir. E eu não fui mais vezes porque não pude, porque a experiência é mesmo, mesmo muito positiva e não, eu acho que é mesmo, lá está, é aquilo que eu estava a dizer há pouco, tem que se experienciar porque é mesmo uma felicidade muito grande que se sente naquele momento. Eu, pelo menos, foi sempre, nas duas vezes, foi sempre. eh, é uma memória muito boa que eu tenho, apesar de algumas coisas já não me lembro, mas, sinto sempre como uma memória muito positiva, Sim, um momento de grande felicidade. penso que isso acaba por ser um sentimento linear a todos os convidados que passam por aqui e têm dado as suas testemunhas sobre as jornadas. Portanto, é sólida esta opinião. A todos os que vão agora participar em Lisboa 2023, quase certeza que vai seguir este padrão e que as memórias que vão guardar não serão os obstáculos do momento, mas sim momentos mais reconfortantes, mais de reflexão. E passamos então agora para o jogo, para a parte mais dinâmica. Este jogo é o jogo das memórias, que acaba por ser também toda a envolvência deste episódio, não é? Recordar a JMJ. Eu vou dar 6 exemplos e têm que me dizer uma memória que vos venha à cabeça sobre isso. A primeira é o melhor acampamento. Ahm, Roma, em Torre Vergata, foi. Pode não ter a ver com as jornadas, Era o Ah, que era o que eu ia perguntar, ah, ok? ok, então. é, mas também não, ok, eu pensei que ia ter a ver com as jornadas. O melhor acampamento? Ai, nesse eu não acampei muitas vezes, não sou bom exemplo para isso. então ficou de Roma, não há problema. Só de Roma. O melhor. Agora sou eu, não é? Sim, Ahm, eu diria que os primeiros são sempre os mais marcantes, mas não são necessariamente os melhores. Mas talvez em TZ, porque o céu de TZ é o céu mais bonito do mundo e eu acho que para mim, se eu pudesse acampar só num sítio para o resto da minha vida, seria em TZ. ok, boa. Melhor peregrinação. Hum, é difícil. Eu acho que sei. Posso? Então diz tu. Então, para mim foi o Caminho de Santiago em 2020, que fiz desde o Porto. Foi em plena pandemia e eu já estava em casa fechada há imenso tempo. E assim que disseram que abriram as fronteiras e que os caminhos de Santiago estavam abertos, eu nem pensei duas vezes, porque era na Chile e fui. E foi assim realmente a grande experiência da minha vida em termos de peregrinação a um lugar santo. Pois eu, como já fiz 6 caminhos de Santiago e um para Fátima, eu consigo-vos dizer aquele que eu gostei menos foi o de Fátima. Eh, o melhor de Santiago, não consigo. Não. Foram experiências muito diferentes. Não consigo dizer qual foi o melhor. Ok. Mas, mas é sempre bom. Sim, para 6 vezes acho que também já há algum conhecimento de causa, não é? E estou antes das jornadas ainda ir mais uma vez. Melhor Eucaristia, sem pressão. Eu acho que para mim foi a celebração do sacramento da confirmação do grupo do filho da Elizabeth, do Rafael. Para mim foi assim a Eucaristia que mais me marcou. Mais do que o Isso, meu próprio crisma, foi o deles. eu, talvez não sei, o meu casamento, conta, porque foi muito emocionante. A Eucaristia do meu casamento foi talvez a que eu mais, uma das que mais me marcou. Depois há outras, não é? Porque já são, mas aquela foi muito marcante. Melhor oração.
Eu, se calhar, a melhor oração, eu lembro-me uma vez que fui com um grupo de jovens a Fátima e que nós fizemos uma oração, dormimos, eu acho que foi quando o Papa João Paulo II esteve cá, e nós dormimos lá dentro, dormimos mesmo dentro do recinto, e fizemos uma oração à noite, em que quase sussurramos, porque já havia gente a dormir, mas foi tão marcante aquele momento que nós passamos lá. Eu acho que quase toda a gente se emocionou à volta da zona onde estão as velas, onde estão a queimar as velas, e foi uma coisa que eu já não me lembro bem o que é que nós dissemos, mas sei que foi uma coisa em que aquele grupo que estávamos ali, todos nós nos emocionamos e é uma oração que eu ainda me lembro hoje. Também gosto muito das orações de TZ que já fizemos aqui, mesmo sem ter ido a TZ. São momentos que é muito o meu estilo, por exemplo, de momento de oração. Para mim também as orações de TZ são qualquer coisa de especial, não é? Principalmente lá no lugar de TZ. Mas uma que eu também guardo com muito carinho foi, eu andava no 10º ano, talvez, se não estou em erro, e foi no Fátima Jovem, foi um grupinho de esgueira, e foi na procissão das velas, acaba por ser uma oração, e foi muito, muito marcante também. Os jovens todos reunidos mais uma vez, a quantidade de jovens que se reúne, que se une em volta de algo em comum é mesmo muito, muito marcante. E essa procissão das velas marcou-me imenso. Eu acho que foi a única que fui toda a minha vida em Fátima. Mas foi muito intenso. Ok. Melhor momento na paróquia de Zegueira. Ai, isso é difícil. São muitos, Exato. são muitos. Meu Deus. O que vier a ser Hum, primeiro. Pode Olha, não. eu vou partilhar um que tive já esta semana, porque é uma memória recente. Eu também dou catequese ao 3º ano, e esta semana tivemos a jogar um jogo sobre o perdão e o pecado, e foi um momento que foi tão divertido, foi tão giro, que foi um momento que eu guardo. Vou guardar, porque foi muito engraçado. Mas é uma paróquia, talvez a primeira missa também de escuteiros do Martim. Não, foi um momento em que eu me emocionei porque não estava, se calhar não estava à espera daquele momento também. Foi muito, muito alegre, muito, sei lá, foram tantos, é difícil. Joana, passo-te porque eu estava aqui o resto da Eu noite. acho, eu acho que tenho dois, se puder partilhar dois. O primeiro foi a minha primeira peregrinação a Santiago de Compostela, andava eu no 9º ano, e acho que foi aí que se abriram em mim estas, não sei, esta forma também de viver a comunidade. Foi aí que eu também comecei a ganhar o gosto pelos caminhos de Santiago. Foi uma emoção muito grande e, e pronto, eu acho que foi um ponto de viragem na minha vida. E depois também foi a ida a Roma com o grupo de catequese em 2021, se não estou em erro, porque acho que foi também aqui o culminar de um sonho comum pelo qual lutámos durante tantos anos, e depois a pandemia veio aqui a pôr-nos à prova, mas termos passado aquela semana em Roma, Assis, ver o Papa, foi maravilhoso. Sim, se calhar ainda foi mais. A recompensa ainda foi melhor o facto de terem superado mais um tempo. Sem dúvida, sem dúvida. Ok, e por último, eh, melhor JMJ. Eu sei que, Joana, só participaste na de Madrid, portanto, melhor momento da JMJ. Melhor momento. Eu acho que a vigília da noite realmente é muito especial. Nós tivemos um bocadinho de azar na nossa vigília, porque fez um temporal enorme. O lema das Jornadas Mundiais da Juventude de Madrid eram firmes na fé, e de facto nós fomos muito firmes na nossa fé, porque foi um temporal incrível. O Papa foi embora porque o palco começou a levantar, foi mesmo uma tempestade horrível. Nós ficámos encharcados da cabeça aos pés, mas foi assim, eu acho que o momento alto, porque depois, durante a noite, as coisas acalmaram,
Na manhã seguinte estava um dia maravilhoso, todos juntos para celebrar a missa de encerramento, e foi assim aquele momento da noite para o dia que foi, eu acho que o ponto alto, apesar de ter sido menos bom, foi muito intenso. Eu também concordo com a Joana. Para mim, os momentos da vigília foram sempre aqueles talvez que eu retenho mais na memória e não te sei dizer assim um momento melhor. Não, já não consigo, a esta distância já não consigo, dentro dos momentos que eu me recordo, dizer-te o melhor. Já contei um daqueles que eu recordo para sempre, mas acho que o momento da vigília à noite, o silêncio de estar em oração, e nos momentos em que nos calamos, haver ali um silêncio, e estamos ali milhares e milhares de pessoas, e haver aquele silêncio que ao mesmo tempo diz muito. São momentos que eu vou guardar para sempre. Ok, obrigada. Resta-me agradecer às duas pela vossa presença e pelas Obrigada. vossas partilhas aqui no episódio do Copcast. Espero que tenham gostado e ouvimos-nos no próximo episódio.